Você acompanha Nova Manhã Entrevista. Bate-papo com convidados especiais. Muito bem, gente, hoje é o Dia da Pediatria, isso mesmo, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, Dia Nacional do Motociclista, Dia do Despachante Documentalista, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço e, claro, também Dia da Pediatria. A gente sempre faz uma busca, né, nos principais sites de efemérides aí do país, como também de Portugal, e a gente tenta trazer tudo que está em língua portuguesa para deixar você bem informado. Claro, tudo isso é cultura, né? É cultura, traz crescimento para você, traz para você também conhecimento, né? A respeito das profissões, a respeito aí desses profissionais, né? Que executam o seu trabalho no dia a dia e, claro, também dia de combate, quando trata assim de um tema, né? Uma enfermidade, para a gente poder também conhecer e se cuidar, né? Olha, eu recebo aqui neste momento um convidado muito especial, tá certo? Eu conversei com o pessoal aí da Univale, né? A Univale me recomendou aí alguém muito especial aqui para uma entrevista. É isso mesmo. E o professor Márcio Fossari, ele é médico plantonista da Maternidade Santa Luzia Unimed Litoral. Ele é médico pediatra, neonatologista, mestrado em medicina com área de atuação em pediatria. Ele atua como professor na Faculdade de Medicina da Univale, atua como supervisor da área de ensino, estágio e pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí. É membro do Comitê Municipal de Vigilância do Óbito Fetal, Materno e Infantil do município. Então, professor Márcio Fossari, seja bem-vindo aqui à nossa revista eletrônica Nova Manhã, aqui na Mais Alegria. Muito obrigado, tudo bem? Você me escuta bem, Márcio? Ouvindo perfeitamente, professor. Que bom. Perfeito. Agradecer o convite, um abraço a todos, né? Todos os ouvintes também. Feliz pelo Dia do Pediatra, já mandar um parabéns antecipado para todos os profissionais da área da saúde, né? Que também engloba o médico, né? Pediatra, que é a nossa profissão e nos enche de orgulho, vamos dizer, né? Que é uma escolha profissional desde muito cedo, para quem consegue tomar uma decisão breve, né? Uhum. E todas acho que é o dia de comemoração, na verdade. Uhum. Acho que a gente tem que comemorar. Temos dificuldades, mas temos muitas coisas boas. Legal, legal. E para que nosso ouvinte possa conhecer, né, como acontece o estudo de um acadêmico para chegar até ser um pediatra? Como é esse processo? Claro. O que faz parte da nossa formação, né, é uma formação geral para médico até o 6º ano. São 6 anos de curso de medicina. Sim. Depois, no final do 6º ano, a gente ainda acadêmico faz uma decisão por um estágio direcionado, que seria uma escolha, né, já fazendo assim uma escolha mais próxima de alguma área profissional. Então, a pediatria é uma das especialidades que faz a residência médica. A residência seria uma pós-graduação. O médico é graduado e ele se pós-gradua em pediatria. Sim. E dentro do crescimento da pediatria, ainda teremos as outras especialidades pediátricas. Ainda teríamos 3 anos, então, de pediatria para formação médica, seguidos de mais 2 anos de uma outra especialização, no caso, neonatologia, por exemplo, que é a minha área de intensivismo dentro de UTIs de bebezinhos, né? Então, seriam mais 2 anos. Seriam 5 anos para uma formação completa, pós 6 anos de faculdade. Então, temos um tempo aí de 11 anos de estudo.
Então, a neonatologia, né, seria o papel do pediatra ali na hora do nascimento, né? Acompanhar todo aquele processo, né? Todo esse processo de nascimento, né? Existem alguns locais que fazem, inclusive, uma consulta juntamente com o obstetra, que é um outro profissional médico com residência, e também fazem uma interconsulta. O pediatra consulta junto com o obstetra, com a família, né? E a gente pode, desde muito cedo, estar antecipando alguns problemas de gestação, por exemplo, né? Eu ia perguntar, né, quais são as principais patologias que podem surgir já na infância, né? Já desde o nascimento, na verdade, né? Desde o feto, né? Então, Márcio, eu gosto muito de discutir uma questão importante, né? Quando que esse bebê é pessoa, né? Quando que a gente tem essa pessoa que já está formada intraútero, né? E quando que a gente já deve se preocupar, né? Para a área da neonatologia e o pediatra, né? Desde a sua formação. Então, a gente tem algumas síndromes, né? Mais prevalentes, né? Síndrome de Down, síndrome de Edwards, algumas alterações que são vistas já no ultrassom, né? E é muito importante que a gente consiga antecipar esse nascimento, fazer uma ideia global junto com os pais de locais para atendimento, de cuidado logo ao nascer, né? Já tive a possibilidade de atender bebês que logo após o nascimento foram atendidos por uma equipe cirúrgica, por exemplo, né? Em casos de doenças mais graves, né? Mas uma melhora muito grande. A gente está falando aí de 20 anos de pediatria, né? Uma melhora muito grande em 20 anos nesse processo todo, na antecipação, na qualidade do ultrassom, na qualidade do profissional que está executando o ultrassom, né? Porque a gente tem essa formação com um crescimento tecnológico, mas ainda dependente, somos dependentes de nós profissionais, né? E essa relação que se constrói também, e uma das profissões de muito contato, né, interpessoal. Né? Um tempo atrás aí, eu acho que um mês atrás aí, um mês atrás mais ou menos aí, né, foi o dia do teste do pezinho, né, foi o dia nacional, né, então esse teste pezinho serve também para descobrir algumas enfermidades, também, né. Para antecipar algumas doenças. Uma das mais famosas aí é a deficiência da fenilalanina, né, da deficiência tem eliminação de fenilcetonúria na urina, por uma alteração enzimática, né, de questões de aminoácido, que é a fenilalanina, que é o aminoácido. E esse aminoácido ele passa a não ser metabolizado nessas crianças e ele pode se depositar na área cerebral, né? Então o teste do pezinho, já nos primeiros 3 a 5 dias de vida, é feita essa coleta, e o Brasil é um dos países que tem um dos testes do pezinho mais amplos da rede pública, né? E então a gente consegue antecipar a hiperplasia adrenal congênita, o hipotireoidismo, que pode levar à deficiência mental no futuro. Então, muito precocemente, a gente já está buscando, né, essas alterações. Por quê? Quando a gente fala de criança, a gente fala de um crescimento, né? Todos nós temos um momento criança, né? Apesar de, claro, respeitar todas as áreas, né? Mas a pediatria, ela vem lá no início, né? Do que será a nossa sociedade futura, né? Do que será um adulto, algumas morbidades, né? Pessoas que podem crescer com deficiências, com alterações que a gente deve diagnosticar muito precocemente, né? Então, o diagnóstico precoce ainda é um grande auxiliar, né? Algumas cirurgias intraútero, né? Porto Alegre tem um serviço que está executando cirurgia dentro do útero, uma equipe que vem da Espanha para fazer isso. Então, acho que a gente busca esse crescimento, a gente tem desenvolvido muitas assistências, né, no nosso estado aqui em Santa Catarina.
Legal, vamos falar um pouquinho aí da Univale, né? A gente entramos em contato aí com a Univale e com muito carinho, sempre nos atendem muito bem, né? E isso é muito bom, essa parceria que já está tendo aí. E eu estudei na Univale aí, fiz meu primeiro vestibular para jornalismo, né? Fiz aí o primeiro e segundo período aí na Univale, e depois mudei para Joinville e fui para ILUSC lá. Mas a Univale tem sido assim uma referência, né? Tanto na área de jornalismo como também em outros cursos, entre eles aí medicina, né? Fale pra gente, né? Como que o nosso ouvinte aí pode ingressar na Univale? Lembrando, quem mora aqui na Grande Florianópolis, tem a Univale Biguaçu, né? Então, como que o nosso ouvinte aí, o jovem, pode aí ingressar para a Univale? Então, Márcio, a gente tem o processo seletivo, né, que ainda é o vestibular, né? Sim. Tem alguns cursos que permitem o ingresso já com histórico escolar, né, sem passar diretamente pelo vestibular, né, e também tem as pós-graduações, né, e a Univale tem desenvolvido bastante a formação de pós-graduandos, né, com área de mestrado, e se eu não me engano a gente já tem 7 doutorados aí na universidade. Eu tenho essa informação assim de cabeça, eu tenho quase certeza que são 7 doutorados, né? E alguns cursos que estão conseguindo desenvolver até uma graduação binacional, né? A área do direito que está no desenvolvimento de possibilidade de execução do direito na Itália, né? Então, legal. Uma formação binacional, algumas disciplinas já bilíngues. Então, acho que a universidade vai nesse caminho, que é um caminho grande de desenvolvimento que a gente sente, né, num estado assim de Santa Catarina, que parece ser um estado que investe bastante. Infelizmente, tivemos uma redução dos números de leitos pediátricos recentemente. A gente teve uma busca grande, né, de leitos, né? Então, chamar a atenção para que a gente reforce a comunidade para solicitar dos seus políticos, né? Cobrar também, né? É muito importante isso, né? A gente possa lá na ponta, né? Nós como médicos, enfermeiros, né? Técnicos de enfermagem, mais as profissões da área da saúde, né? Todos queremos estar no local correto, adequado, né? Mas não parte de nós que esse processo continue, né? Então, sim, o investimento na abertura dos leitos, o cuidado com os hospitais, né? E sempre que alguém puder fazer uma visita numa unidade hospitalar, né? Existem grupos, né? De propagação assim da alegria, né? Tem grupos de auxílio nos hospitais, levando cuidado para as crianças, né? Então, elas estão muito acometidas, né? E é um momento que a gente pode sempre estar ajudando. Inclusive agora está havendo uma preocupação até mesmo mundial agora com a monkeypox, que eles chamam a varíola dos macacos, né? Ela pode atingir desde a criança até o adulto, né? Até o mais velho, né? Márcio, eu não fiz a revisão, né, dessa doença. O que eu entendo é que devemos manter sempre o cuidado, né? Se for possível fazer a consulta, no caso, né, de início dessas lesões, que são muito dolorosas, né? E manter a vacinação das nossas crianças em dia. Isso aí. Tivemos uma grande redução da vacina, muita confusão com novas vacinas e vacinas bem estabelecidas no nosso calendário, né? No site da univale.br, eu acredito que a gente não tenha um ingresso, mas no site da SBIM, S de Sociedade, B de Brasileira, I de Imunizações e Imunizações, IM. sbim.com.br. É um site para a gente ter o calendário atual de vacinas. Já são vacinas estabelecidas, são vacinas que foram implementadas com pesquisas muito longas, né? Diferente da nossa história com essas questões que o pessoal tem discutido. Mas sobre a parte infantil, vacinamos
né, para evitar as doenças. É verdade, é verdade. No curso Medicina, né? Eu sei que existem muitas disciplinas que são estudadas desde ali para ser um clínico geral, né? No início de tudo ali, de todo o processo, né? Mas quais são as principais disciplinas que você poderia destacar aqui que um acadêmico ele precisa estar ali bem inteirado para poder ter a sua profissão aí com sucesso? Eu tive uma orientação desde muito cedo, né, pelo meu pai, que é médico também, né? Então a ideia é você esperar a sua escolha e ir passando pelas disciplinas como se a cada momento pudesse ser aquela sua especialidade, né? E existem algumas que são muito centralizadas, muito centrais, assim, né? Mas são 4 ramos em geral, sabe? A gente não consegue fugir da fisiologia humana, né? Da farmacocinética dos processos de terapia, né? Da parte diagnóstica associada à terapêutica. Então a gente precisa fazer uma construção, né, para a questão final lá, que seria a ideação diagnóstica e o tratamento deste diagnóstico, né? Mas uma construção que vem desde o funcionamento fisiológico, que é o funcionamento normal do nosso corpo, né? E buscando quais seriam os motivos das alterações, né? Então a gente tem avaliação, execução e reavaliação, sempre num processo contínuo de terapia, diagnóstico e propedêutica de análise, né? Sempre uma análise grande, assim, do que pode estar acontecendo com o nosso paciente. E no curso, então, nessa especialização que ocorre depois, né? Eu quero decidir ser um pediatra, quero tratar de crianças, cuidar de crianças, né? É como a gente fala assim na linguagem mais coloquial, né? Então, quais são as disciplinas mais importantes na pediatria? Certo. Na pediatria a gente tem uma linha de cuidado, que é algo muito importante, é uma linha que vai... a Sociedade Brasileira de Pediatria tem destacado, né, a Catarinense de Pediatria também, tem destacado os primeiros 1000 dias, né? Então é um aleitamento materno, uma vacinação adequada, um apoio familiar e uma decisão para esse momento de sermos pais, né? O cuidado nessas especialidades, assim, temos sazonalidades, né? Então, pneumologia, né, a área de doenças respiratórias, a gastroenterologia, né, uma área toda de sistema digestivo, né, cardiologia, nefrologia, neurologia, são muitas as especialidades que a gente faz numa formação generalista, né, e que compõe um grupo mesmo de cuidados, né. Então, para os pais, né, seria sempre essa consulta de puericultura, que temos uma consulta de saúde, né? Nós adultos acredito que façamos pouco essa consulta, né? Nós vamos em busca da atenção quando estamos doentes, né? A pediatria, ela prima por um cuidado que chama puericultura, que é um cuidado de crescimento e desenvolvimento. Uma avaliação neurológica, uma avaliação de pontos-chave, né? Em que momento que meu filho senta, que momento que meu filho começa a caminhar, quando que eu posso tá desenvolvendo, participando dessa questão, né, de educação e cuidado. E assim, eu sempre tenho essa preocupação, né? O meu filho, desde o início da sua idade, hoje está com 5 anos, a gente sempre procura levar no médico, né? Fazer aquele acompanhamento, né? Até agora, na atualidade, né? Mas lá no princípio, lá no comecinho, a gente seguiu rigorosamente lá. A gente recebe a gente recebe uma revistinha, né? Um manual ou uma caderneta. Uma caderneta de saúde da criança, né? Então a gente segue rigorosamente aquilo. E graças a Deus veio com muita saúde, muito vigor, animado. É a alegria da casa. 5 anos de idade, Márcio, imagina. Se tivéssemos uma ação, se tivéssemos que escolher qual ação é a ação que mais traz benefício para a criança, né? Desde a sua primeira infância, é o aleitamento materno. Então, um esforço muito grande, né? Para a mulher, não é algo fácil, mas é algo que a gente tem que
investir, né? Formação de ideia, tentativa de troca de posição, cuidado com a mama, orientação ao pré-natal, né? E se a gente tivesse que escolher uma ação, o aleitamento materno reduziria a morte infantil e preveniria doenças gerais em crianças. A mãe passa para o filho, né, através do leite materno, muita imunidade, né, muitos nutrientes, né? E então, assim, quando a mãe ela segue, né, com bastante capricho essa questão do aleitamento materno, ela acaba passando para o filho muita segurança, né? Sim, a gente pede que entre no processo, né, de ser mãe, né, a decisão conjunta, né, com seu parceiro, né, vamos ter o filho, exames clínicos, né, exames com acompanhamento pré-natal, o pré-natal do parceiro, da parceira, que for fazer, né, para que tenha o cuidado da transmissão de doenças, né, e não faça assim um descaso, vamos dizer, né, com a sua gestação, né, com a sua escolha. Legal. E para a gente poder aqui conversar a respeito de algumas dificuldades, né, que às vezes podem surgir aí com a criança, né? Como que os pais devem proceder quando visualizarem alguma dificuldade na criança? Qual é o procedimento, né? Existem lá a questão de emergência, de urgência, né? E também a questão também de ter um pediatra, né? Levar ao pediatra. Então, quando, em qual situações, como eles devem proceder numa emergência com a criança, numa urgência com a criança e também no acompanhamento com o pediatra? Pela questão coletiva, né, do número de crianças que a gente tem em pré-escolas, né, em creches, berçários, né, então a gente já teve formação na Secretaria Municipal de Itajaí para as auxiliares de sala e professoras, né, sobre o que fazer no caso de um engasgo, por exemplo. Acontece, um né? Trauma de crânio leve, né, uma perda de um dente, né, avulsão de um dente. Então, assim, um pequeno ajuste, né, do que a gente deve fazer. Já vimos que a ligação para o 192, né, que é o nosso atendimento de urgência, né, pode salvar uma vida, né, Márcio? Então, liga para o 192, meu filho está engasgado, posição de barriguinha para baixo, golpes dorsais para a gente desengasgar essa criança, né? Isso seria algo assim para urgência e emergência. O cuidado da gente não superlotar os setores de urgência e emergência, né? Com algo que não seja uma dificuldade respiratória, né? Uma febre muito intensa, ainda que a gente possa fazer uso do antitérmico, aquela receita do pediatra ou do médico clínico geral, está bem estabelecido no Brasil hoje, uma forma de atendimento que é de clínico para crianças, deixando o pediatra para a consulta da especialidade, vamos dizer assim, né? Então, um segmento, né? Segmento, o antitérmico, o cuidado da atividade. A atividade da criança é algo muito importante, né? Uma criança que modifica o seu padrão de atividade, né? Isso. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Os pequenos, né? Pelo menos até 6 meses de idade, eles têm um padrão que a mãe reconhece, né? E o pediatra é esse profissional que faz muita troca com a ideação da mãe, né? Olha, doutor, ele não está bem, né? A gente tem alguns livros até que um dos sinais de alerta é: doutor, ele não está bem, né? A gente precisa investigar o que significa essa frase, né? E os pais que trazem isso para a gente, né? Trazem muito pontual, né? Eu lembro que quando meu filho, né, o segundo agora nasceu, a gente tinha um cuidado na questão ali quando dava o aleitamento materno ou depois, né, em seguida a mamadeira e tal. Uma das preocupações nossas sempre era que ele arrotasse, porque se colocasse para deitar, para dormir, já estava dormindo na verdade, mas né, eles acabam, engraçado, né? Eles acabam dormindo, né? Na mama, acabam dormindo, né? É por causa do conforto, eu acho, né? A segurança gente usa, né? O deixar para arrotar, para não ter aquela regurgitação, né? Nem sempre doença de refluxo, né? Lembrar que o bebê não dorme de bruços, né?
O bebê fica de barriguinha para cima. Tá? E todo esse ambiente, né, do berço, né, redução das almofadas, o bercinho mais limpinho, lençol liso. Né? Praticamente o bebê não precisa de nenhum daqueles enchimentos, né? É mais arriscado a gente tê-los do que não tê-los, né? A decoração, as mamães ficam um pouco tristes, né, com os pediatras homens, né? Mas as decorações, elas nesse momento, elas baixam um pouquinho. Em casa a gente tirou até os puxadores de gaveta, né? O fato da minha esposa também ser pediatra, ela é gastroinfantil, também reduziu um pouco essa discussão. Entrava na nossa casa, não havia puxador de nenhuma gaveta, enquanto a nossa filhinha estava crescendo. Faz parte, a gente vê muitos acidentes, Márcio, os acidentes aumentaram, né? A Covid trouxe as crianças para dentro de casa e a gente acabou tendo casos de queimadura, né? Choques elétricos, né? A cozinha é um ambiente inóspito, né? A cozinha não deve estar à disposição da criança. Existem, infelizmente, né? Assim, o papai, a mamãe, eles têm que ser um pouco determinantes nesse processo, né? Eles não podem, mas o meu filho de 3 anos, ele me obriga a levar ele para a cozinha. Não, né? Criança de 3 anos não obriga você. Né? Você coloca um portãozinho na cozinha e a gente não vai entrar na cozinha. Então, pode ser algo muito determinante. A maioria das crianças não sofre o acidente, né? O Papai do Céu ajuda os pequenininhos e os velhinhos, né? Mas a gente não pode colocar eles em risco o tempo todo, né? Então, é um cuidado que a gente segue, né? Afogamento, né? Os cuidados na piscina. Então, tudo no mar, a gente está no mar. O que eu senti, assim, né? No caso do meu filho, ele ficou até os 4 anos em casa. E quando foi para a escola, começou a surgir algumas coisas. Conjuntivite, dor nariz de garganta, nariz escorrendo. Quer dizer, é normal isso, quando a criança sai do ambiente familiar e vai para uma escola, começar a surgir algumas dificuldades, patologias, alguma situação ali? Claro, os otorrinos, né, que são os pediatras da via superior, né, é muita troca, né? Essa troca é troca de secreção, as próprias brincadeiras entre as crianças, né, o espirro contaminado, né? Então tem alguns vírus que não são os vírus do mal, né? Mas eles estão ali dentro dessa troca. Então existe melhora, existe troca, né? Influenza, para-influenza, o vírus sincicial respiratório que foi o bandido ali de junho, início de junho. Isso, a gente vai ter que cuidar disso um pouquinho adiante, né? Então esses casos, eles realmente... Mas uma criança com imunologia, né, imunologicamente bem, ela deve conseguir enfrentar essa infecção, faz a sua febre 24 horas, não faz uma febre grande, muito elevada, melhora a quantidade, mantém a alimentação. A gente esquece, a gente está muito alimentando-se muito com processados e multiprocessados, né? Industrializados, né? Muito industrializado. Então, isso reduziu muito a nossa competência imunológica, né? Então, você toma cápsula de vitamina C, mas não toma um suco de laranja limpinho, né? Então, a gente tem que renovar um pouco esse processo. A gente vai ter crianças mais saudáveis. Isso, é importante, né? Sempre, a minha mamãe e minha vovó sempre diziam, é o verde e carne. Né? Verde, quer dizer, é a salada, é legumes, né? E quanto mais in natura, melhor, né? Melhor. Né? Para criança, né? A criança, ela vem como um quadro branco, né? A gente vai fazer as pinturas ali, né? Numa tela branca, a gente tem toda, papai e mamãe, né? Temos uma tela branca para imprimir nesse quadro que a gente mais pretende, né? Do nosso melhor, né? E que seja bom, né, Márcio? Que seja bom, que a gente consiga acostumar a criança usando isso. Uma dica que eu acho muito legal, que a nossa pediatra aqui do centro de saúde aqui na cidade, ela recomendou, e quero ver se você também recomenda, é o seguinte, né? Retardar um pouquinho na criança a questão do sal e o açúcar. Sim, né? Sim. Procurar dar o alimento mesmo ali, tranquilinho, né? Praticamente. A criança, é estranho, porque parece que pro doce a gente vem pronto, tá? Parece que pro doce a gente vem pronto. Se você colocar algo azedo,
A criança percebe, se você colocar algo doce, Uhum. ela sente com mais prazer. Mas a gente não tem a necessidade, né, de adoçar e salgar os alimentos, né? Então pode substituir por gotas de limão, por exemplo, né, na salada, né, gotinha de limão, ela dá um certo tempero sem a necessidade do sal, efetivamente, né? Não vamos nem falar do nojo, né, quer dizer, da massinha miojo, né? Ela é sal e gordura, né, e às vezes naquela rapidez de resolver isso, vai lá um alimento que a gente sabe que não é saudável. Então, né, salgadinhos e esses outros alimentos aí que deveriam ser assim, exceção, né? Deveria ser exceção. Deveria ser exceção. Vamos falar um pouquinho aqui para a gente poder encerrar nosso bate-papo. Falar da sua paixão, então, pela sua profissão, né? Já que hoje é o dia da pediatria. Nossos parabéns aí para você, Márcio. Obrigado. Né? E em seu nome, a gente está parabenizando todos os pediatras, né? Médicos, médicas, né? E os profissionais que atuam nesta área, né? Seja o enfermeiro, seja lá o profissional, colaborador lá na clínica de pediatria, né? No setor, no hospital também, né? São várias as pessoas que estão ali juntas, né? Ao lado, os obstetras todas também. Todas elas compõem, né, esse cuidado, né? Todas elas compõem esse cuidado, né? A notinha de Apgar, não sei se você lembra, se os dois filhos, né, tiveram uma nota ao nascimento, né? Isso. Aquela Apgar era o sobrenome de uma obstetra, né? Uma anestesista que começou a cuidar das crianças, né? E visualizou alguns itens que a gente pontua, e é uma pontuação universal, né? Eu realmente me apaixonei pelo fato da gente estar no início desse processo, né, de saúde, né? Se a gente conseguir trabalhar com as nossas crianças, né, a gente consegue um bom relacionamento com a saúde e a doença, né? Então a gente está lá nesse cuidado, né? A gente tinha muitos pacientes que eram pacientes que praticamente eles habitam o nosso hospital, né? Então a gente está lá para recebê-los e a gente tem bebês, crianças, né? 3 meses de cuidado, né, Márcio? 4 meses de cuidado, né? A família deixa muitas vezes seus filhos para o nosso cuidado, toda a equipe, né? Destacando, não somente o pediatra, mas destacando que toda essa equipe está lá para busca da saúde dessa criança, né? Que depois vai ser um adulto, você vai ao longo do tempo imaginando, né? Olha, fulano quer ser pediatra, né? Gostou muito do seu trabalho. Então isso nos deixa muito felizes, né? Muito verdade. Felizes a gente renovar isso, né? E eu acho que a gente vai tendo esse papel. Não é uma escolha que deva ser relacionada à parte financeira. As nossas escolhas, elas têm que ser de algo que você deseja fazer todos os dias, né? Então acho que você tem o seu prazer aí em acordar, né? Ter toda a responsabilidade que você tem como comunicador, né? Trazer isso para o seu dia a dia, e isso vale mais do que a gente ficar imaginando, né? A gente vê essas notícias, né? Fulano com dinheiro e não podia nem levar para o banco, né? De onde é que ele tinha trazido aquele dinheiro, né? Então a gente tem a tranquilidade de fazer o nosso dia a dia, um dia a dia de troca, de formação, de informação e de cuidado, né? No meu dia a dia tem muito cuidado. Eu quero agradecer, professor Márcio, por sua presença aqui, né? E essa não é a primeira, mas sim teremos outros encontros aí, eu creio, no futuro, né? Obrigado, Márcio. Para a gente informar nossos ouvintes aqui e, claro, deixá-los com bastante cultura, conhecimento, né? E eu agradeço aí a sua presença. Prazer falar com você. Muito obrigado, um abraço a todos, bom trabalho para vocês. Seguinte, eu queria que você resumisse em uma frase, 2, o que é ser um pediatra, então, para a gente carimbar. Obrigado. Tá bem. Pediatra está no início da vida. É fazer parte da vida de alguém desde o início. Isso, para mim, é o que define a minha profissão. Mais alegria! Amor, esperança.